23. Esse é o número de centros de pesquisa científica no Brasil que estão entre os principais do mundo. Todos eles, convém destacar, são universidades públicas. O levantamento é do Centro para Estudos da Ciência e Tecnologia da Universidade de Leiden, na Holanda, que anualmente publica o ranking das principais instituições acadêmicas do mundo. Para isso, a lista contabiliza as publicações catalogadas pela Web of Science, um banco de dados que reúne o conteúdo de periódicos científicos. Para entrar na edição de 2019 do ranking da Universidade de Leiden, uma instituição acadêmica precisou ter colocado pelo menos 1.000 publicações na coleção principal da Web of Science de 2014 até 2017. No Brasil, apenas 23 universidades atenderam ao critério, todas públicas. De novo, todas públicas, nenhuma privada. E nas universidades, né? Você vai na questão da pesquisa, né? Você não tem. Poucas universidades têm pesquisa, e dessas poucas, a grande parte está na iniciativa privada, como a Mackenzie em São Paulo, quando trata do grafeno. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, ao contrário do que acredita o presidente, ou finge acreditar, nem aparece no Leiden Ranking 2019. Já na última edição do ranking universitário da Folha, a Mackenzie ocupou a 34ª colocação no quadro geral e apenas a 64ª em pesquisa. No ranking da Folha, a primeira universidade privada a aparecer é a PUC do Rio Grande do Sul, em 18º lugar. Ao todo, de 2014 até 2017, as 23 principais universidades brasileiras em pesquisa produziram 71.000 publicações científicas indexadas na Web of Science. A campeã em número de trabalhos, muitas e muitas cabeças à frente, é a USP, a Universidade de São Paulo, que sozinha botou para circular quase 17.000 artigos, ou 25% do total do país. Em seguida vem a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, com 6.000 publicações. Depois é a vez da Unicamp, a Universidade de Campinas, com 5.500 artigos. Somadas, as três gigantes paulistas produziram 40% dos artigos de universidades brasileiras contabilizados pelo ranking. O que não significa que as três tenham proporcionalmente obtido maior impacto científico. Quando o assunto é aproveitamento, outras universidades brasileiras se destacam. Para medir o impacto de uma publicação, o Leiden Ranking contabiliza o número de vezes que um trabalho é citado em outros artigos da área. Embora a USP tenha maior produção de artigos em volume, até por contar com quase 100.000 alunos, apenas cerca de 5% das suas publicações ficam entre as mais citadas. Na Unesp, esse percentual é de 6%. Acima delas, em aproveitamento, estão a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade Federal de Santa Catarina. Nessas instituições, cerca de 7% das publicações figuram entre as mais citadas em suas respectivas áreas. A Universidade Federal da Bahia, caso você não se lembre, foi uma das 3 primeiras instituições acusadas de balbúrdia, quando o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou um corte de verbas para a área, bem no início da sua gestão. Isso com a licença do presidente, é claro. Natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Na Universidade Federal do Ceará, o campo de Ciências Físicas e Engenharias atinge um percentual de aproveitamento de quase 9%. Quando o assunto é ciências da vida e da terra, o maior impacto é da Unicamp. Em matemática e ciência da computação, se destaca a Universidade Federal da Paraíba. Em ciências sociais e humanidades, a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Na prática, 14 trabalhos oriundos da Universidade de Viçosa no campo de Ciências Sociais e Humanidades foram indexados de 2014 a 2017 pela Web of Science. Desses, 2 alcançaram alto impacto. Ambos analisavam os efeitos das mudanças climáticas na economia rural e por isso também estavam vinculados ao campo das ciências da vida e da terra.
2 trabalhos podem parecer pouco ou até mesmo só um ponto fora da curva, mas é bom ter em mente que é especialmente complicado mensurar a pesquisa oriunda dos campos das artes, das humanidades e das ciências sociais. Nessas áreas, é mais frequente que os pesquisadores escrevam livros e documentos normativos em vez de artigos científicos. Dessa forma, eles ficam menos representados na base da Web of Science. Não que o governo se importe em entender como a produção de conhecimento funciona. Não brota da terra o dinheiro, vem do imposto. Quando a gente for comprar pão, comprar gasolina para moto, telefone celular, a linha do telefone vem imposto. E esse imposto é usado para pagar o salário de professor, de técnico, bolsa, alimentação, tudo isso. Eu, como brasileiro, eu quero o quê? Eu quero ter mais médico, eu quero ter mais enfermeiro, eu quero ter mais engenheiro, eu quero ter mais dentista. Eu não quero mais sociólogo, eu não quero mais antropólogo, eu não quero mais filósofo. Com o meu dinheiro. Com o dinheiro que eu pago imposto, eu quero mais médico, mais enfermeiro. Se o cara quer fazer filosofia, vai fazer com o dinheiro dele. Em maio deste ano, as 69 universidades federais brasileiras conduziam pelo menos 823 pesquisas relacionadas ao novo coronavírus, de acordo com um balanço divulgado pela Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Elas envolviam desde a identificação dos locais mais afetados pela epidemia até o estudo do genoma do novo vírus, para a possível produção de uma vacina, passando também por investigações para a produção de testes a um custo mais baixo. Segundo o relatório da empresa Clarivate Analytics, publicado no ano passado, o Brasil foi o 13º país que mais produziu pesquisa científica no mundo de 2013 até 2018, com quase 881 mil publicações. O país ficou uma posição atrás da Coreia do Sul e uma posição à frente dos Países Baixos, ou Holanda, se você preferir chamar assim. Também ficou à frente da Rússia. O que se faz em muitas universidades e faculdades do Brasil, o estudante faz? Faz tudo, menos estudar. Querem o quê? Qual o futuro nosso? O que nos espera lá na frente? Os 5 campeões do relatório da Clarivate Analytics dão uma lista bem previsível. Lá estão Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemanha e Japão. Em comparação com outros países chamados emergentes, a produção de pesquisa do Brasil é média. Tem mais publicações do que a África do Sul e Rússia, e mais impacto de citação do que Rússia e Índia. Em relação aos países desenvolvidos, as pesquisas brasileiras são menos impactantes. Mesmo assim, no quesito aproveitamento, o país está apenas ligeiramente atrás do Japão, embora seja preciso dizer que o Japão está abaixo da média mundial. O Brasil ainda publica muito mais artigos do que seus vizinhos de América Latina, mas os estudos conduzidos por alguns deles têm mais impacto do que os nossos. Isso acontece provavelmente por conta da cooperação internacional. Chile e Colômbia, por exemplo, produzem a maior parte de suas pesquisas, 67%, em colaboração com pesquisadores de outras nações, enquanto esse percentual no Brasil é só de 36%. Segundo a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em 2017 os pesquisadores paulistas publicaram 9.500 trabalhos em parceria com estrangeiros, a maior parte norte-americanos. Em seguida vinham os britânicos, os espanhóis e os alemães. Nas últimas 2 décadas, o contingente de cientistas em atividade no Brasil cresceu. Os censos do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mostram que de 2000 até 2016 as equipes de pesquisadores no país saltaram de 11.700 para 37.600. O número de cientistas com doutorado também aumentou muito no mesmo período. Foi de 27 mil para 130 mil, uma diferença de 380%. Para fins de comparação, a população brasileira não cresceu mais do que 21% nos últimos 20 anos. As convocações feitas pela oposição é para discutir droga. E as drogas estão amplamente difundidas no Brasil, e o que a gente viu a estatística nas universidades é o dobro. Metade usa drogas. E por isso que eles plantam maconha, porque a demanda é tão grande e é tão natural que eles plantam maconha. Praticamente no mesmo espaço de tempo, as universidades ampliaram em 8 vezes a sua capacidade de se relacionar com o setor produtivo.
Segundo a Clarivate Analytics, o número de artigos em coautoria entre pesquisadores de universidades e de empresas cresceu de 200 em 1999 para 1.600 em 2017. A inovação também recebeu mais investimento dentro das universidades públicas. Em 2017, 9 universidades estavam entre as 10 maiores depositantes nacionais de novas patentes. No início dos anos 2000, a coisa era bem diferente. Naquela época, só havia 2 universidades nesse primeiro pelotão. A Unicamp, em primeiro lugar, e a Universidade Federal de Minas Gerais, em 10º lugar. O resto da lista era composto por empresas como Petrobras, Arno, Multibras, Semeato e Vale. Aos trancos e barrancos, as universidades públicas conquistaram uma estrutura de pesquisa e pós-graduação, que em muitos casos alcançou níveis de excelência. Não é um resultado ruim em um país que investe menos de 1% do PIB em ciência, tecnologia e inovação. Em países da Europa, esses investimentos chegam a 3%. Embora, para o nosso novo ministro da Educação, o advogado e pastor presbiteriano Milton Ribeiro, esse seja um problema menor. O problema mesmo para ele é o sexo sem limites. Se você tem sexo com o seu vizinho que é casado, com a sua vizinha, mas é com amor, é o problema. Nenhuma dificuldade. Foi feito com amor. Essa é a nossa sociedade. É isso que eles estão ensinando para os nossos filhos na universidade. Nos últimos anos, a estrutura pública de pesquisa tem sido constantemente ameaçada com cortes abruptos de orçamento. Faltam insumos para os laboratórios, onde os equipamentos são obsoletos ou estão quebrados, sem verba de reposição. Nessa toada, jovens pesquisadores estão cada vez mais deixando o Brasil. Isso tem a ver também com a redução do número de bolsas de pesquisa, o baixo valor das bolsas de mestrado e doutorado e ainda com um pessimismo geral e difuso. E olha, não dá para culpar os jovens pesquisadores por isso. É o que a gente chama de fuga de cérebros. E é sempre uma péssima notícia para o futuro de qualquer país. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a Gislane, a Carol e a Lud. Muito obrigado, gente. Beijo. Valeu!